Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E como eu já havia dito anteriormente para vocês, nessa semana nós começamos oficialmente com o marketing de Transformers: O Despertar das Feras. Lembrando que Transformers: O Despertar das Feras, também chamado de Transformers: Rise of the Beasts em inglês, é o próximo filme de Transformers em live action que está programado para lançar no dia 9 de junho de 2023. Lembrando que no Brasil, como os filmes estreiam durante a quinta-feira, será no dia 8 de junho, ou seja, a gente vai ter um acesso antecipado de certo modo, mas é claro que o importante é que esse filme se encontre em desenvolvimento. Atualmente nós estamos na fase de produção de CGI, mas é claro que o importante mesmo a se dizer aqui nesse momento é que nós já iniciamos com o marketing oficial. Na verdade, eu tô até gravando esse vídeo de forma um pouco antecipada, tá? Aqui na minha atualidade, nós ainda não temos o marketing oficial de Transformers: O Despertar das Feras. Infelizmente, eu tô curioso pra poder saber como é que vai ser no decorrer dessa semana. Só que nós tivemos algumas informações novas sobre a toyline de Transformers Studio Series, não só envolvendo Transformers: O Despertar das Feras, mas envolvendo Transformers de uma forma geral, e realmente ficou bem interessante. A gente tem alguns pontos pra poder comentar aqui. Eu já havia comentado anteriormente com vocês a respeito de um suposto roteiro que foi divulgado, que se você ligar as pontas faz sim muito sentido. Eu já comentei sobre isso num vídeo passado, e claro, envolve o conteúdo de Transformers: O Despertar das Feras, então acredito que todos vocês estejam realmente muito interessados nesse tipo de assunto. Pois bem, antes da gente continuar comentando sobre o que nós temos de novidades dessa vez, eu já gostaria de, claro, contar com seu like e também com a sua inscrição aqui no canal. Isso é algo extremamente importante. Além disso, claro, não se esqueça de ativar o sininho para poder receber as notificações. Isso daí também é muito importante para que você se mantenha informado de quando tem vídeos aqui no canal. Muito bem, então voltando a falar de Transformers: O Despertar das Feras, que lembrando mais uma vez, vai estrear no ano que vem, e é possível que nós também tenhamos o seu trailer no ano que vem, provavelmente durante a Super Bowl, e eu faço questão de reforçar sim esse tipo de coisa em todos os vídeos envolvendo esse conteúdo, porque vários de vocês me questionam sobre isso. Então sim, eu acredito que o trailer desse filme estará disponível durante a Super Bowl, que se não me engano acontece dia 20 de fevereiro, eu não tenho certeza, mas é mais ou menos para metade de fevereiro. Mas sobre o conteúdo que de fato interessa, é justamente sobre os Studio Series de Transformers: O Despertar das Feras. E isso é com toda certeza extremamente importante, porque é através principalmente dos toys e também das renders, ou seja, aquelas imagens que representam os personagens dos filmes, que nós temos o nosso primeiro acesso ao que nós vamos ver em tela. Obviamente, muitas vezes não é 100% fiel, mas já dá pra você ter uma noção do que vai ter em tela, de como são o design dos personagens, e isso daí com toda certeza é algo além de interessante também muito importante para que a gente possa se situar nesse universo. Principalmente porque várias pessoas já comentaram a respeito dos visuais dos personagens desse filme, falaram que tá realmente bem interessante, que o Scourge está diferente de tudo que já foi imaginado, enfim, várias pessoas realmente comentaram a respeito dos designs desse filme, e obviamente nós geralmente temos o acesso ao visual desses personagens nos brinquedos, e claro, os Studio Series são extremamente importantes por conta disso, porque geralmente eles tendem a ser fiéis ao que nós vemos em tela. Nesse caso em específico, por eles estarem sendo feitos de forma tão antecipada, eu pelo menos acredito nisso, eu diria que eles estão fiéis ao que nós vamos ver em concept arts. O que é extremamente normal, tá? Aconteceu com alguns personagens do filme do Bumblebee, foi assim com o próprio Bumblebee Fusca, foi com o Optimus Prime Studio Series número 38, que você pode observar algumas diferenças em relação à versão final do que nós vemos em tela, mas obviamente eles são bem parecidos sim em relação ao que nós vemos em tela, principalmente, por exemplo, o Bumblebee Studio Series, que é um Fusca, ele obviamente tem algumas diferenças, mas a arma é igual ao que nós vemos em tela, a lâmina é igual ao que vemos em tela, o formato do peitoral, a cabeça, enfim, muitas coisas realmente são bem semelhantes ao que nós vemos em tela, então já dá pra gente se situar um pouco nesse universo. E claro que não vai ser nem a primeira vez que nós vamos ter acesso a essas imagens, né, ou pelo menos sequer imaginar como esses personagens vão estar em tela, porque nós já tivemos algumas descrições anteriores que realmente parecem estar bem interessantes, além de termos alguns outros visuais que foram divulgados, como é o caso do Optimus Prime e do Bumblebee, que tiveram algumas renders
trailers que foram divulgadas, mas obviamente nada muito revelador. Eu acho que o interessante realmente fica pros toys. Então os Studio Series que foram divulgados realmente estão bem interessantes, eu já gostaria de adiantar isso, mas eu vou iniciar um que não necessariamente é de Transformers: O Despertar das Feras. E eu estou falando, obviamente, do Megatron War for Cybertron Voyager Class. Lembrando, War for Cybertron, então aqui nós temos um problema, porque nós não necessariamente sabemos qual War for Cybertron que a gente tem que se situar aqui. Se é o do jogo de 2010, o que na minha opinião seria maravilhoso, ou se é a série da Netflix, onde nós já tivemos um toy do Megatron que é simplesmente idêntico ao que nós vemos em tela, e é realmente muito interessante, é um toy realmente muito decente. Sou doido pra poder adquirir algum dia, só que se for o jogo, com toda certeza eu vou ficar muito empolgado, porque eu sempre tive vontade de colecionar os toys dos personagens que nós vemos nos jogos de Cybertron, tanto War for Cybertron quanto Fall of Cybertron. Na minha opinião, é algo realmente muito interessante, e se eles fossem montar uma toy line disso dentro da Studio Series, seria algo muito apropriado, porque nós teríamos representações realmente muito fiéis ao que nós vemos em tela. Então sim, eu acabo ficando bem ansioso, sempre quis colecionar os jogos de Cybertron, mas alguns toys ou a falta de outros toys acabava me afastando desse tipo de coleção. Mas sim, sempre me interessei bastante, gostei muito sim dos jogos de 2010 e de 2012, no caso War for Cybertron e Fall of Cybertron. Então sim, realmente isso daqui me empolga. E lembrando, é um Voyager Class, tá mais ou menos aí num padrão de compra um pouco mais amigável, né? Não é um Leader Class que é extremamente difícil de adquirir. E agora, indo para Transformers Dark of the Moon, nós teremos um Core Class Bumblebee, o que já era completamente esperado, porque nós tivemos aquele Core Class Laserbeak, que é basicamente o Bumblebee rosa, só que pequeno. Então assim, já era esperado, realmente não tem nada de especial nesse. E eu realmente gostei bastante daquele toy, eu gostei, ele é pequenininho, é fofo, é bem amigável, eu diria. Então realmente, eu acho que é um bom adicional para a coleção Studio Series. Eu não faço questão alguma dele, mas querendo ou não, ainda faz parte da toy line. Agora sim, indo para a Studio Series do filme de Transformers: O Despertar das Feras, e a grande questão aqui é que nós temos um Voyager Class e dois Core Class. O primeiro, né, o Voyager Class, é o Rhinox, né, que nós vamos ter uma representação do Rhinox. Eu tive acesso ao visual do Rhinox no seu modo besta, não tive acesso a ele no modo robô, infelizmente. Eu gostaria muito de ter visto, mas realmente ele não foi divulgado até agora pra absolutamente ninguém fora da produção do filme, então realmente lamento, não tive acesso, não posso nem opinar sobre isso, mas pelo que eu vi do seu modo besta, ele me parecia realmente bem interessante. Estou ansioso pra poder ver a sua representação na Studio Series. Só que eu esperava que ele fosse ser um líder, sinceramente, porque o Rhinox, ele sempre foi um dos maiores Maximals de Beast Wars. Ele é maior do que o Optimus Primal. Se eu não me engano, ele só é menor, e eu não tenho total certeza disso. Eu acho que do Dinobot, mas eu não lembro ao certo, pra ser bem sincero. Só que, querendo ou não, ele é ainda maior do que o Optimus Primal, e se eu não me engano, já foi confirmado que nós teremos um Optimus Primal Leader Class na Studio Series. Então eu acho que talvez tenha uma alternância de escala, que na minha opinião poderia ser sim bem-vinda, né? Vamos ver como é que vai ficar em tela. Mas realmente um Voyager Class do Maximal Rhinox acaba me atraindo bastante. Os outros Core Class, no entanto, já são uma incógnita. Eles realmente são um mistério, porque nós temos um chamado de Hydra e o outro é o Core Class Delta 2. Então temos um problema, porque simplesmente não temos personagens com esse nome. Na verdade, o Hydra até realmente existe. Ele é um toy de Beast Wars, ele é um Maximal e ele é pequeno. Ele, se eu não me engano, é um repaint do Terrorsauro. Eu não sei, eu vi bem rápido, mas ele me lembrou muito o Terrorsauro. Aliás, ele não é um Maximal, ele é um Predacon, tá? Ele não é um Maximal. Só que, sinceramente, a Hasbro tem um costume de utilizar codinomes. Foi assim, por exemplo, com Transformers: O Último Cavaleiro, onde ela utilizou nomes de planetas como Marte, Mercúrio, enfim, vários planetas e colocaram nos personagens, né, esses nomes. Então, assim, eu acredito realmente que seja um codinome. Só que a gente não teve nenhum codinome Hydra, nem Delta 2, o que é no mínimo estranho. Então seriam personagens novos ou seriam personagens que a gente já conhece, só que com outros codinomes? Enfim, é realmente misterioso porque a gente ainda não sabe do que se trata. Inclusive, o Rhinox também foi listado com um codinome chamado Warrior. Só que por conta de listas anteriores, nós já sabíamos do que se tratava e pudemos concluir que é o Rhinox. E foi assim também com outros personagens que já haviam sido divulgados, que eu já havia comentado aqui no canal sobre. Então, realmente, quanto a isso, nenhum mistério. Mas Hydra e Delta 2 é, no mínimo, bem misterioso. Será que seriam personagens novos, talvez
talvez mais Autobots, talvez Predacons, talvez Terrorcons ou Maximals, enfim, é realmente bem esquisito, mas basicamente é isso que nós temos sobre Transformers: O Despertar das Feras na Studio Series. Pois bem, pessoal, basicamente é isso mesmo, não tem muito mais do que comentar. Lembrando que nessa semana nós tivemos algo... Aliás, nós não tivemos, eu não sei, na verdade. Mas é possível que nós tenhamos algumas informações relacionadas ao filme, e se isso porventura acontecer, eu irei sim comentar aqui no canal. Porque lembrando, o marketing oficial de Transformers: O Despertar das Feras já se iniciou na Expo Europe, que aconteceu ontem. No caso, ontem da data de lançamento desse vídeo, já que esse vídeo provavelmente será lançado no dia 21 de setembro. Ou seja, o marketing oficial de Transformers: O Despertar das Feras se iniciou no dia 20 de setembro. E é claro, nós teremos algumas novidades também entre o dia 30 e o dia 1º de outubro. Lembrando aqui que é o dia 30 de setembro, tá? Porque nós teremos o evento da Hasbro PulseCon, e durante esse evento nós teremos um painel dedicado a Transformers: O Despertar das Feras. E lembrando, esse evento, diferentemente dessa Expo Europe, será aberto ao público, então é muito provável que nós também tenhamos alguma coisa realmente bem interessante aí pela frente. Muito bem, então basicamente é realmente isso. Então eu espero que todos vocês tenham gostado. Se esse foi o caso, claro, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como este. Claro, ative o sininho para poder receber as notificações, isso é algo extremamente importante. Eu vou ficando por aqui e agradeço fortemente por você ter assistido até aqui. Valeu e falou!